Tchau. 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 Fala tchau. Olá, bem-vindo ao Naturalmente Pai. Se você ainda não conhece esse espaço, assina aqui o canal, clica no sininho também para ser notificado toda vez que um vídeo meu for postado e, é claro, dá um like aqui nesse vídeo, beleza? Vamos lá. O que eu quero falar para você, pai, sobre esse dia, o Dia dos Pais, é um negócio pouco convencional, então esquece aí o que você já ouviu falar, todo esse lance, desse momento e tudo mais, porque o nosso papo aqui é sobre o dia a dia. Como está a sua rotina? Como é que está aí como estão os seus sentimentos, a sua percepção sobre isso, sobre o seu momento, sobre ser pai? Esse dia ele traz toda uma simbologia, todo um momento especial de lembrança, de agradecimento, etc, etc. Mas antes do seu filho, da sua filha, antes da família lembrar de você, eu queria saber, será que você lembra de você mesmo? Você já pensou nisso? Será que você está assim, consciente das suas ações, do quão importante é você também falhar no seu dia a dia? Porque esse lance, né, de ser pai, de ser homem, traz muito disso, né, de você não poder falhar, de não poder fraquejar, de ter que ser o provedor, de ter que bancar tudo, de tem que estar ali sempre em prontidão para qualquer eventualidade, sempre no controle. Eu vou dar um exemplo que acontece comigo, com meu filho. Eu e o meu filho, Gael, ele tem 2 anos. Né? E assim, o lugar ideal é o mercado, né, para essas coisas acontecerem. Então, às vezes eu vou sozinho com ele e tal, com ele no colo, às vezes eu coloco no carrinho, mas de qualquer forma, chega lá, ele quer descer, porque ele já está super independente, ele quer andar, né? Enquanto eu tô ali olhando o azeite galo, ele tá olhando o azeite mais caro e querendo pegar, entendeu? Então é essa coisa, tira daqui, coloca dali, quando você tá colocando já tá pegando outra coisa e tá correndo, aí você pega no colo, ele chora, né? Começa reclamando, aí vai evoluindo ali para um choro e de repente vira grito, vira berro, vira desespero. E aí, quando eu olho pro lado, tem duas, 3, 4 pessoas olhando, as pessoas passam tipo assim, sabe? Né, olhando, falando, E eu sei exatamente o que passa dentro da cabeça delas. Deve passar algo mais ou menos assim, né? Tá vendo, né? Tá chorando porque é pai. Se fosse com a mãe, não ia estar assim, né? E olha, é direto. Eu tenho a mochila, né? Então eu carrego ele aqui coladinho no peito muitas vezes. Ele vai ali curtindo, comendo e tal. E uma vez eu tava na rua e uma mulher, cara, nunca vi a mulher na minha vida. Era uma senhora. Eu passei por ela, mas assim, ela não deu nem bom dia, ela já meteu um ãozão na mochila e falou assim, não tá machucando, não? E é o tipo de coisa que pega você desprevenido, porque eu, pelo menos, não gosto de ser grosseiro e mal educado com as pessoas, né? E, bom, nessa situação eu fui embora, mas eu fui pensando assim, sabe, no que eu poderia falar para explodir naquele momento, falar para ela, mas no fundo eu tava magoado, porque eu fiquei pensando, pô, será que eu tô fazendo uma coisa errada? Né? Porque eu sou homem, porque eu não posso falhar. E olha, isso não é só o meu sentimento compartilhando aqui com vocês, mas é um sentimento geral de muitos homens, de muitos pais, de pais que eu converso, que eu atendo no consultório, de pais que eu já conversei e que vivem essa situação de não falhar, de serem firmes o tempo inteiro, de não poderem expressar os seus sentimentos, porque afinal de contas a gente aprende que homem não chora, né? Desde pequeno, tamo lá, tal, porque homem tem que ser aqui, não sei o que, seja homem, seja homem, seja homem. E o que é fazer coisa de homem, afinal? Diz aí, pra você, o que é ser homem, ser pai? Eu, por exemplo, dou banho no meu filho, troco ele, lavo a louça, trabalho, faço muitas coisas de ser humano, coisas de pessoas. Então a gente já fica assim, sempre preso a esses estigmas, né, sociais, a esses direcionamentos que nos são dados desde pequenininho, e a gente vai aprendendo, vai crescendo, vai acreditando nessas crenças. A verdade é que você pode falhar, né? A verdade é que você pode ser um pai suficiente. Eu estou pegando esse termo suficiente emprestado de um conceito muito legal, de um conceito muito bacana,
chamado Mãe Suficientemente Boa, que foi criado pelo pediatra e psicanalista inglês Donald Winnicott. O que é a mãe suficientemente boa? Só para você compreender. Ela é aquela mãe que está sempre disponível para o seu filho, que está sempre ali, aberta, disposta, presente para ele. E o que o filho entende quando a mãe está sempre assim? Né? Que as coisas vão aparecer sempre magicamente, que as coisas, sempre que ele chora, sempre que ele precisa de alguma coisa, as coisas estão lá. Mas a mãe suficientemente boa é aquela que também frustra o filho. E não é porque ela não gosta dele, mas é porque ele é um ser humano que também falha. Então, imagina uma situação simples, por exemplo. Chorou porque tem fome, quer mamar. Aqueles 2, 3, 5 segundos que a mãe leva para chegar é, para o bebê, uma falha, é uma frustração. Mas isso é tão importante porque é justamente nesse ato, né, dessas pequenas falhas, que ele começa a descobrir, a perceber o mundo separado dela. Entendeu? Então, falando do desenvolvimento infantil, falando de toda essa relação da mãe com o filho, de que a falha ela é permitida e que a mãe, inclusive, ela se culpa bastante porque ser suficiente para ela é não falhar, é ser perfeita. E quando você é perfeito, você não deixa faltar nada para o filho e você faz com que esse filho cresça sem ter criatividade suficiente, toda aquela malemolência, toda aquela flexibilidade para ser criativo e resolver os seus problemas. Ele não se torna uma criança mimada, ele se torna uma criança que sofre pela ausência de criatividade para resolver as coisas, tá? Mimado é uma palavra que você pode riscar do teu vocabulário. Bom, só para não me aprofundar muito, então voltando para o pai é suficiente. O pai suficiente é aquele também que está disposto, que está ali presente, mas que ele é um pai que também falha e que precisa falhar, que precisa muitas vezes fraquejar. Hoje existe um movimento muito legal e crescente de pais falando, né, sobre a paternidade, a internet está cheio disso e eu compartilho ao vivo quando eu converso com eles também. Então esse movimento traz esse renascimento do pai, cuidando dos filhos, das filhas, da família no geral. Seja um pai que é casado com uma mulher, seja um pai que é casado com outro homem, essa constituição familiar, ela envolve a responsabilidade e o compartilhamento dessa responsabilidade, que é muito importante. Porque como eu disse antes, homem não faz coisa de homem. A coisa de homem, necessariamente, que eu entendo para esse contexto, é compartilhar a responsabilidade. Cada um no seu papel, papel de mãe, papel de pai. Não quer dizer que o pai não possa ser carinhoso, acolhedor. Não quer dizer que a mãe também não possa estimular a independência, a autonomia do filho, da filha. Não tem problema, né? Mas cada um ciente daquilo que pode oferecer e também das suas falhas, né? Que é tão importante. E sabe, uma coisa também que é fantástica sobre isso, sobre esse renascimento desse pai, é que muito disso tem a ver com as mulheres. Primeiro, porque não existe pai sem mãe. O homem nasce da mulher. É claro, não existe mãe sem pai também, porque é necessário o espermatozoide. Mas a relação do pai, por mais perfeito, por mais incrível, por mais maravilhoso que seja esse pai, nunca, absolutamente nunca será igual ao relacionamento da mãe com seus filhos e filhas. Né? Considerando, né, pensa no seguinte, a mãe ela carrega o DNA do filho para o resto da vida. E o pai não, porque o pai está ali de fora, olhando a barriga crescer, aprendendo a conversar com ela. Então, é uma forma de se habituar muito diferente. A mãe já está lá dentro, o pai está fora, está olhando. Então, quando a gente se depara com o nascimento, com o período gestacional, nascimento, depois a criação, puerpério e depois o crescimento, cada dia, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim vai, a gente também vai percebendo, vai aprendendo que não somos tão perfeitos assim e que também podemos ser julgados. Mas o pior é quando a gente mesmo se julga e não vê perspectiva. Porque para a gente talvez sejamos realmente aquele pai, aquele homem que só faz coisas de homem e que não sabe criar o filho e que não sabe ser um bom pai. Então nesse dia dos pais, ou melhor, nesse pós-dia dos pais,
O que eu desejo para você, pai, é uma paternidade simples do dia a dia. Uma paternidade suficiente, com erros, com falhas, com acertos, mas com experiências boas e significativas, para que você se sinta bem a cada dia e fortalecido, tendo força nas suas forças para seguir adiante, fazendo o melhor possível. Tá certo? Um abraço forte para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!